Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 62 do estudo básico de Espiritismo. Espiritismo para quem está começando a conhecer a doutrina espírita, né? Ou quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, esse aqui do lado, que foi o primeiro livro que Kardec compilou para a gente e nos entregou, né? Todos os livros que Kardec fez, esse foi o primeiro. E é o livro inicial para quem está começando na doutrina espírita, para quem quer conhecer um pouco mais a doutrina espírita, é recomendável que você comece pelo Livro dos Espíritos, e assim faz todas as casas espíritas que têm escola, que tem um centro de estudo. Eles começam sempre pelo básico, pelo Livro dos Espíritos. Então, por isso, nós temos como objetivo aqui nesse estudo básico, nessa série de vídeos, ler o Livro dos Espíritos, do início até o final. E vamos lendo um conjuntinho de perguntas toda aula. O Livro dos Espíritos ele foi composto por perguntas e respostas, né, onde Kardec colocava as suas dúvidas, as suas perguntas e recebia dos espíritos, da espiritualidade divina, recebia, então, as respostas. Né? Bom, muito bem. E a gente sempre faz também a leitura de uma página de um outro livro de abertura, como se fosse uma abertura para estudo e para reforma íntima, onde a gente faz um aprendizado ainda da doutrina espírita, vai aprendendo e vai conhecendo mais e mais a doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, a gente seleciona dali, pinça do texto lido, é uma página só, normalmente, é rápido, mas a gente tira dali a compreensão, os pontos chaves para a gente colocar no nosso dia a dia, colocar na prática do nosso dia a dia. Bom, o livro que a gente está lendo de abertura é O Caminho, Verdade e Vida, e hoje a página do Caminho, Verdade e Vida é mediunidade. Olha que assunto legal aí para a gente falar no Caminho, Verdade e Vida de hoje. E depois, no Livro dos Espíritos, a gente vai para um tema super bacana também. Bom, continuamos na segunda parte, capítulo 9, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, no mundo aqui da matéria. Como é que eles interferem aqui? Já passamos várias aulas que falamos sobre vários temas, e hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana, que é talismãs. Existem talismãs? Vamos falar sobre isso e mais alguns outros assuntos. Bora lá então. Vamos começar então pela leitura leitura de hoje no Caminho, Verdade e Vida, sobre mediunidade. Bom, a página sempre inicia, a página do Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que belíssima página, né? E num contexto, quem tem olhos para ver, que veja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Um contexto extremamente mediúnico, completamente mediúnico, né? E vamos ler Emmanuel agora, para que Emmanuel então explique esse trecho aí. Lembrando que, desde a época dos primeiros cristãos, falamos isso na última aula, né? Desde a época dos primeiros cristãos, os gnósticos, os cristãos gnósticos, acreditava-se em mediunidade e praticava-se a mediunidade, inclusive entre o grupo de Jesus, entre os apóstolos ali, principalmente os mais próximos, né? O círculo de 12 a 15 discípulos que estavam mais próximos de Jesus, faziam reuniões frequentes, mediúnicas inclusive. Faziam reuniões com Jesus, mas depois que Jesus se foi também, eles continuavam se reunindo e continuavam ali fazendo o que eles chamavam na época de profetizar, que era justamente receber
da espiritualidade de mensagem. Né? Receber de profetas, mas muitas vezes também de não profetas, de sábios ou de outros espíritos. Né? Sempre num ambiente naturalmente propício a isso, num ambiente preparado para esse tipo de mediunidade, esse tipo de recebimento de mensagens. Né? Então, oração antes, bastante oração, bastante pensamento positivo, para que se consiga, como se faz hoje nas casas espíritas, para que se consiga ter bons contatos com bons espíritos. E aí vamos ao texto agora, então, de Emmanuel. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ante ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Muito bem, muito belo, né? Um texto perfeito aqui, muito bem colocado, né? E, naturalmente, esse evento de Pentecostes foi um dos muitos eventos, né? Nessa época, a mediunidade aflorava, era comum ir para as igrejas para se ouvir um profeta, para se ouvir uma mensagem divina. Era comum. Uma igreja onde isso acontecia com frequência era a igreja de Antioquia, ou Antioquia, como alguns preferem chamar. A igreja de Antioquia frequentemente ocorria, então, na igreja, recebimento mediúnico de mensagens de profetas, como eles chamavam, como eles achavam, né? E, por vezes, não era nem o profeta, o espírito elevado que estava ali, mas, às vezes, um emissário falando em nome dele, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que eram manifestações mediúnicas em todas as igrejas. Essa época era comum, até o terceiro século, quando começou a perseguição ocidental de um cristianismo ortodoxo que queimava na fogueira qualquer tipo de
evento desse tipo. Infelizmente, foi assolada a mediunidade, então, durante a fase toda da Idade Média, tendo que ser tratada de forma oculta, como ocultismo, né? Uma coisa tão bela, dada por Deus, dada por Jesus a todos. O Oriente trabalhando mediunidade, estudando constantemente, aprofundando, praticando com as suas meditações, e no Ocidente, assolada pela ignorância dos que queriam se manter num poder de clero. Bom, é isso então, tá? Só para completar, como nós falamos inclusive na última aula, na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, eles receberam então, através de uma intercessão mediúnica, receberam ordem então para partir para as suas jornadas de divulgação do cristianismo, da mensagem de Jesus. E ali, naquela igreja, acontecia com frequência, como eu comentei. Inclusive, temos isso nos textos canônicos, inclusive. Só que nos textos canônicos, naturalmente traduzidos como o Espírito Santo, né? Como se Deus estivesse descido até lá e tivesse dado essa mensagem para eles, né? Sabemos que Deus está acima de tudo, controlando tudo e todos. Mas certamente quem esteve ali foi provavelmente um espírito elevado de luz em nome de Deus, né? Direcionando Paulo, direcionando. E foi através de uma ação, de uma mediunidade de um determinado médium que estava ali presente, e que isso era constante, era normal, e aí foi passada a mensagem a todos, principalmente a Paulo e a Barnabé. Tá? E aí os dois saíram divulgando, então, o cristianismo. Bom, e como esse, tem diversos, tá? Se você quer ver outros desses, né? Você encontra também nos canônicos algumas mensagens, né? Mas o problema é que da maneira como foi traduzido, né? Foi traduzido ofuscando, por vezes, ofuscando a real mensagem, né? Ou a forma real como ocorria. Mas temos aqui no canal também os vídeos de gnosticismo. Gnosticismo são os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, aonde trazem as mensagens diretas de Jesus para os apóstolos. Então, vale muito a pena, recomendo você também assistir. Tem o Evangelho Gnóstico de Tomé, a leitura de todos os aprendizados que Jesus passou para os seus discípulos, né, de forma mais íntima. E em breve teremos outros evangelhos também. Então, se inscreva, deixe seu like e tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, pessoal. Então, essa é a linda leitura de hoje, né, de Emmanuel aqui, falando sobre mediunidade. E a mediunidade sempre existiu, né? Sempre existiu no mundo. Por mais que tentem ofuscar, que tentem tapar, mas a mediunidade está aí. A mediunidade é uma forma de contato nosso com a espiritualidade e todos nós somos médiums. Esse é um aprendizado espírita que nós fazemos nas aulinhas mais avançadas, mas é um conceito e que todos nós somos médiums, né? Como a gente aprende no espiritismo, tudo é graduação. Ou seja, não existe sou médium ou não sou médium. Não existe, né? Existe assim, qual é o seu grau de mediunidade? O que você consegue, né? E aí, naturalmente, conforme a gente exercita a mediunidade, conforme a gente se evolui espiritualmente, aumenta as suas capacidades para ouvir o seu mentor, para você perceber, prestar atenção nas sincronicidades que aparecem no caminho, né? Aqueles sinaizinhos que aparecem que a gente, na correria, a gente não percebe. Então, tudo isso você ganha com estudo do espiritismo, e trabalho para melhorar a sua vibração, a sua positividade, para que você consiga estar sempre rodeado de bons espíritos. Muito bem, pessoal. Muito legal esse texto hoje de mediunidade.
Vamos agora dar continuidade, então, no Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é super interessante. Vamos falar sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Existem. E o que são? Vamos lá, então. E depois a gente vai falar uma questão só. Só tem uma questão esse tópico. E aí a gente encerra. Hoje estamos encerrando esse título de Sobre a Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, né, que é o capítulo 9. Tá? Então vamos lá. Vamos para poder oculto, talismãs e feiticeiros. Começamos com a questão 551. Questão 551. Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Ou seja, pode uma pessoa má, encarnada, né, com um espírito mau junto com ela ali, os dois juntos fazer mal ao próximo? Resposta dos espíritos: não, Deus não permitiria. Questão 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Então, Kardec perguntando assim: existe esse negócio de feitiço, enfeitiçar, né? E aí a resposta dos espíritos: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem os seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creiais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Muito bem, então essa foi a resposta aqui dos espíritos na questão 552. E basicamente o que eles dizem é: olha, tem pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade, desenvolvem poder magnético, né? E a gente deve entender muito poder magnético com o magnetismo de Mesmer, né? Então tem um cientista que estudou muito esse magnetismo, que é o Mesmer, né? Naturalmente estudou para a cura, foi mal compreendido extremamente, porque Mesmer viveu mais ou menos 100 anos antes de Kardec. E quando ele estudou, ele chegou a curar muitas pessoas, inclusive com imposição de mãos, magnetismo. Então, hoje em dia, a gente sabe, no Ocidente, né, no Oriente já se sabe há muito tempo, mas no Ocidente já se sabe do poder da energização, com mãos, né, dos passes, como a gente fala no Espiritismo, né? E tudo isso começou com Mesmer, 100 anos antes de Kardec, né? E eles falam aqui sobre o poder desse magnetismo, e o magnetismo não é só imposição de mãos, é também pensamento, mentalização. Bom, então torna-se possível que essas pessoas circundadas por seres maus, né, se forem caso em que possível se torna serem secundados por espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, né? Quem acredita em mágica é quem não conhece as leis, quem não conhece as leis naturais, quem não conhece como tudo funciona, acredita em mágica, acredita em coisas fora do normal. Por exemplo, o Espiritismo não acredita em milagres, na concepção da palavra de algo assim que não se explique, né? O Espiritismo acredita em energização,
acredita em passe, acredita em curas através da espiritualidade. Então, tudo é explicado e não em algo mágico que surgiu de repente. Acho que é mais ou menos por aí que os espíritos tentam explicar. Questão agora 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Então, a pergunta de Kardec é, olha, que efeito que podem produzir essas práticas, né? Em uso com os espíritos também, né? Ou seja, com o apoio dos espíritos. E aí a resposta. Efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavras sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Tá? Então, uma excelente resposta, porque aquilo tudo que nós vemos em filme, em cinema, de riscar um X no chão, riscar passar sal grosso e botar alho, pendurar, nada disso. Vivemos num universo mental. Tudo é energia mental. Se estamos pensando negativamente, vibrando negativamente, angustiados por problemas, né? Isso atrai espíritos ruins. Nós derrubamos o nosso campo de defesa. Mas, se você está pensando positivo, se você está com fé em Deus, oração constante, você forma a tua cúpula de vibração positiva, com pensamentos constantes positivos, sem maledicência. Já falamos sobre maledicência aqui no canal. Tira a maledicência, só falar coisas boas, positividade sempre. Você formou, então, a tua proteção natural. Natural. Não precisa de passar risco ou andar com objetos no bolso para proteção, nada disso. É o que dizem aqui os espíritos. Questão A. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Pergunta de Kardec. Tem alguns espíritos que falam fórmulas cabalísticas, né? E aí a resposta dos espíritos. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros ou conjuração. É outra coisa que o Espiritismo descarta, tá? Continuando. Mas ficareis certos de que são espíritos que vós outros escarnecem e zombram da vossa credulidade. Tá? Então, essa é a resposta dos espíritos, não preciso nem explicar, né? São espíritos de baixo nível, que estão ainda evoluindo e tudo, e por vezes zombam de quem está ali, ouvindo tudo e fazendo tudo que eles mandam fazer. 554. Não pode haver que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Excelente pergunta de Kardec. O que ele está dizendo é o seguinte: posso ter um talismã, mas o talismã, não que o talismã tenha força, mas
que o talismã me ajude a concentrar. Porque toda vez que eu olho aquela pedra ou aquele talismã, seja ele o que for, um crucifixo, o que a pessoa carrega consigo, achando que aquilo dá sorte, que aquilo atrai bons espíritos. Seja lá o que for. Ele carrega aquele objeto, uma pedrinha, o que for, né? Uma moeda. E toda vez que ele olha para ela, ele tem um pensamento bom, um pensamento de sorte, um pensamento de felicidade. Né? E aí o Kardec está perguntando, não seria esse o efeito do talismã? Ou seja, fazendo a pessoa mentalizar toda vez que olha, toda vez que bota a mão no bolso, pega o talismã, né? Ele faz uma meditação. Seria isso? E aí a resposta dos espíritos. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Bom, essa é a resposta dos espíritos, né? Mas a gente compreende da seguinte forma: olha, você não pode se apegar a um objeto. Não pode. Ah, é isso que me dá sorte. Imagina que amanhã, por mais que ela funcione, e ela funciona da forma como nós comentamos, e os espíritos concordaram, ela funciona porque toda vez que você olha para ela, para aquela pedrinha, para aquela moeda, seja lá o que for, toda vez que você olha, você tem um pensamento positivo. Vai me dar sorte, vai me dar prazer, felicidade, então vou botar ela no bolso. Né? Funciona. Funciona por quê? Porque fez você pensar. Por outro lado, imagina se você perder essa pedrinha, ou perder esse amuleto. Acabou para você a sorte? Será que acabou a sorte? Não. Arrume então outra pedrinha, outro ponto de foco para você olhar e focar. Procure focar na palma da sua mão, ou focar em si mesmo, pensar em Deus. Toda vez que fizer uma mentalização, lembre-se, Deus está comigo 100% do tempo. Pronoia, como nós já falamos. O universo trabalha a meu favor. Esse é o pensamento. Constantemente. E tem uma pedrinha no caminho. Não tem problema. Essa pedra que aparece no caminho, às vezes um obstáculo da vida, vai me auxiliar a fazer aprendizados novos, a crescer como um ser. Esse é o pensamento da pronoia. Pronoia, na psicologia, é o contrário da paranoia. Enquanto a paranoia, a pessoa acha que está sendo perseguida por tudo e pelo universo também, a pronoia é o contrário. A pessoa tem a certeza e tem a fé de que tudo conspira a seu favor. E, inclusive, o universo todo, a espiritualidade, Deus, todos trabalhando para a elevação daquele ser. Então, vamos manter a pronoia sempre ligada e sempre ativa. Em pensamento, não precisa andar com pedrinha, com isso, com aquilo, não precisa. Pare, mentalize Deus, mentalize Jesus, mentalize o seu mentor que seja. Faça um pensamento para ele e pronto. A sorte vem, a boa vibração vem, mas faça o seu trabalho para manter boa vibração, bons pensamentos, positividade e boa energia de uma maneira geral. Para que, assim, inclusive, a sua mensagem, seus pensamentos positivos consigam chegar no seu mentor, na espiritualidade, a Deus. E que você tenha paz interior também, para esse momento ali de sossego. Olha que legal, falamos de talismãs, né? E eles trouxeram aqui, Kardec fez uma pergunta ótima, muito boa. Questão agora, 500, essa foi a que falamos da 554.
Agora vamos para 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aquele a quem chamais feiticeiros, essa é a resposta dos espíritos. Aquele a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Excelente comentário, né? Muito bom dos espíritos aqui. Então é isso, tá? São normalmente esses ditos feiticeiros, se forem boas pessoas, né? Porque tem charlatões também. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Tem aquela regra básica do espiritismo. Pediu dinheiro, opa, sai fora. Né? No espiritismo, esse tipo de pessoa é um médium, se for uma pessoa que realmente tem os poderes. É um médium que deveria estar estudando para poder praticar com a doutrina espírita, recomenda. Como a doutrina espírita direciona e recomenda. Se começar a praticar, porque a mediunidade, muitas vezes, ela flora, né, em pessoas que nunca estudaram espiritismo. E aflora do nada. Né? Existem diversos casos aí na história, inclusive, de pessoas que, de repente, começam a ouvir vozes. Né? Joana d'Arc, por exemplo, era uma médium. Ela ouvia vozes o tempo inteiro dizendo para ela o que ela tinha que fazer. Nos campos de batalha, inclusive. Mas é um caso. Existem centenas, milhares de casos desse tipo aí. Mas o que eu quero dizer são médios. São médios que estão ali constantemente recebendo contato com a espiritualidade. Se não fizerem um trabalho bem feito, com estudo do espiritismo, para conhecer e saber o que estão fazendo, fazer uma reforma íntima completa para ter boa vibração, que tipo de espírito que esse médium está atraindo para ele? Que tipo de espírito está chegando ali do lado para dar conselho para ele e ele vai repetir para você? Então, tomar cuidado sempre, né? Mas a recomendação é que essas pessoas estudem, que essas pessoas procurem ali as casas de estudo espírita e lá façam, então, o seu aprofundamento. Aprofundamento do estudo básico, que é esse aqui que nós estamos fazendo, né? Com reforma íntima para melhorar o ser, e também estudo mediúnico na sequência. Muito bem, e aí os espíritos continuam. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Essa foi a resposta aqui dos espíritos. Perfeito em si, em cima do que a gente falou, né, o conhecimento lúcido dessas ciências, como os espíritos colocaram aqui. Foi justamente o que eu tinha comentado antes ali. Estudo, estudo, reestudo. E aí prática. E volta novamente. Estudo, estudo. Para chegar num nível de que consiga realmente praticar, sabendo o que está fazendo. Bom, vamos agora para a questão 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Resposta dos espíritos. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem.
porque então os bons espíritos lhe veem em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar, de maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bom, muito interessante, eles falam aqui sobre a cura com um encostar de mãos. Encostou a mão, curou. Né? A gente sabe que existe também a cura com a mentalização, né? Com o poder da mentalização. Essa não foi a pergunta. A pergunta foi, ao encostar da mão, cura? Né? E aí eles falam aqui sobre a força magnética. A mesma força magnética que estudou Mesmer em 1700 e alguma coisa. 100 anos antes de Kardec, mais ou menos. E foi perseguido, porque naturalmente em 1700 e pouco, a medicina da época achava que para curar problemas de gripe, coisas assim, tinha que fazer sangria. Botava a pessoa sangrando para curar. Ah, não, para escorrer, para o vírus sair. Aí fazia o corte e deixava a pessoa sangrando. Olha que absurdo. Então essa era a ciência, ou a medicina, que perseguiu Mesmer em 1700. E Mesmer curou muitas pessoas com o seu poder de magnetismo. Ele era médico, estudioso, estudou, dedicou-se, inclusive tem vários livros sobre a força do magnetismo. Vale a pena pesquisar e estudar, quem quiser aprofundar o assunto. Bom, na prática, é esse poder de passes energéticos, de magnetismo, mas também de muito energia de mentalização, é que é feito nas casas espíritas, que fazem a reenergização do ser, que fazem a pessoa se sentir melhor, fazem a limpeza espiritual, afastando qualquer presença indevida. Tudo isso é feito nas casas espíritas com os passes, né? Os passes feitos sempre por um médium que estudou durante alguns anos para conseguir chegar num estágio para aplicar aquele passe. Né? Sempre com pensamento em Deus, pensamento em Jesus e recebendo da espiritualidade que está ali ao redor, em todo aquele ambiente preparado previamente. Né? Então, não é na rua. Não é na rua, em qualquer lugar, não é. Né? É em um local que antes foi feito todo um preparativo para aquele tipo de energização, aquele tipo de passes ali. Bom, é isso, pessoal. E existe também a mentalização que a gente sempre faz de positividade, de energia. Né? Beber um copo d'água, antes de beber um copo d'água, fazer uma mentalização boa, você já fluidificou aquela água. Você já energizou ela de forma positiva. Então, sempre que pegar um copo d'água para beber, fazer um pensamento de gratidão a Deus, agradecendo pela pureza daquela água, como ela vai limpar o seu organismo e trazer benefícios para a sua saúde. E aí você bebe. Né? Isso é mágica? Não. É mentalização positiva. É energia de magnetismo sobre a água, que você faz na forma de pensamento. E por aí vai, tá? Vamos falar mais sobre isso ao longo do curso e nas aulas avançadas. Muito bem, agora então vamos para finalizar hoje a questão 557. Bênçãos e maldições. 557. A bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Resposta dos espíritos. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal,
pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento da prova para aquele que a dela objeta. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus, abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Bom, temos que entender que bênção, né? Quem dá bênção e quem dá qualquer tipo de maldição, só quem poderia fazer isso seria Deus, né? Mas Deus não dá maldição para ninguém. Deus sabe que alguns têm que pagar algumas penas, alguns débitos, né? Que ficaram devendo por causa de encarnações anteriores, ou até dentro da mesma encarnação. Às vezes, dentro da mesma encarnação, você faz um mal muito grande e você tem que pagar aquela pena, né? E já começa a pagar naquela própria encarnação, muitas vezes, né? Isso é maldição? Não. Isso são as leis divinas, a lei do retorno, a lei da causa e efeito, né? Então, o que fala-se aqui é que, mas e se uma pessoa fizer uma bênção ou fizer uma maldição? Se for uma bênção para uma pessoa boa, Deus vai permitir, né? E se essa pessoa boa realmente estiver pronta para receber, porque se a pessoa estiver mal energizada, ela não recebe, não chega a ela essa bênção. Acima de tudo, para receber uma bênção ou receber uma maldição, a pessoa tem que acreditar, tem que ter fé de que está recebendo uma bênção, ou tem que acreditar que vai receber uma maldição. Se ficar mentalizando isso, eu recebi uma maldição, o que acontece? Você está formando a maldição em volta de você. Toda vez que a gente mentaliza, que a gente fica pensando naquilo, você está formando aquele mal ao seu redor. Por outro lado, se você pensar, não, Deus está comigo o tempo inteiro, o universo está me protegendo e eu estou no caminho do bem constantemente. Meu mentor está aqui do meu lado me protegendo o tempo inteiro, então não tem o que ter medo numa situação dessa. E é o que os espíritos falam aqui. Olha, só quem aplica bênção e maldição é Deus. Mesmo assim, Deus é bom, Deus é caridoso, é bondoso. Ele não vai aplicar maldição. Como o nome fala, maldição seria um mal que não se acaba, alguma coisa interminável. Não. Eventualmente, temos que passar por problemas, e isso é natural. Até para que a gente faça os aprendizados que tem que fazer. Mas isso faz parte da vida e todos passam. Então é mais ou menos por aí, pessoal. Nós vivemos num mundo de pensamentos. E quer queiramos ou não, como diz Emmanuel, quer queiramos ou não, somos influenciados e afetados por esse mar de vibrações. Está lá na introdução do livro Sinal Verde. Somos afetados por esse mar de vibrações, quer queiramos ou não. E a principal vibração que nos afeta são os nossos próprios pensamentos, a nossa própria energia vibracional, que forma ao nosso redor a nossa real vibração, né? Então não adianta você ir num local religioso e estar o tempo inteiro pensando coisa ruim, o tempo inteiro pensando em fazer coisas ruins. Não, aí não. Aí você não adianta. Você pode ir aonde você quiser, você pode repetir o salmo que você quiser, que não melhora. Você tem que tratar inicialmente o seu interior. E tratar o seu interior é mudar como pessoa. Parar de falar coisa ruim, maledicências, corte isso. Parar de pensar as coisas ruins. Bom, nós temos uma série muito interessante aqui no canal de pensamentos positivos, subconsciente,
Então, dê uma olhada, procure e é só seguir essa série aí que tem muita dica boa lá. Muito legal essa aula de hoje, hein? Bastantes assuntos aqui, sempre com positividade, com energia positiva para cima, né? Mas que nos deixam aqui mais leves, até para compreender como o universo funciona, né? Um universo nesse mar de vibrações mentais aí que nós vivemos. Na próxima aula, o assunto é muito legal. A gente acabou aqui o capítulo 9, né? E começamos então a falar sobre ocupações e missões dos espíritos. Olha que legal, vamos falar sobre as missões de grandes espíritos que vêm encarnar trazendo objetivos e missões na sua vida. Muito bom. Até a próxima aula, então. Espero que vocês tenham gostado.